Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quinta-feira da quarta semana da Páscoa, desejando que o seu dia seja tocado pela presença de Deus. E mesmo que você encontre obstáculos na sua caminhada, não se esqueça que o Senhor caminha com você, junto de você. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, invoquemos o Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 12 de maio, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em João, capítulo 13, versículos de 16 a 20. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento, força, ânimo para a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o pensardes, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão, levanta contra mim o calcanhar. Desde agora eu vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos este Santo Evangelho no dia de hoje, que vem nos falar do dom do serviço. O discípulo é aquele que aprende com o Mestre. E qual o principal ensinamento de Jesus durante toda a sua vida? O serviço aos outros. Jesus passou toda a sua vida pública, sobretudo, mostrando
aos discípulos como eles deveriam se comportar. É Jesus que se dobra junto da pecadora, da adúltera, para perdoar-lhe os pecados. É Jesus quem se inclina diante da sogra de Pedro para curar-lhe a febre e restituir-lhe a saúde do corpo e da alma. É Jesus quem, diante de uma multidão faminta, ensina o milagre da partilha. É Jesus que, diante da cegueira física, mas sobretudo da cegueira da fé, oferece o seu serviço, o seu trabalho, como instrumento de cura na vida das pessoas. É Jesus que, com a sua simples e humilde presença, consola corações aflitos. Ele passou a sua vida pública toda ensinando aos discípulos que é necessário gastar-se pelos outros, que é necessário aprender a lavar os pés dos outros. Por isso, no Evangelho de hoje, Jesus diz: o discípulo não é maior do que o mestre. Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz serviço de escravo, porque era assim que os escravos agiam. Quando chegava uma visita numa casa, a visita ficava à porta da casa e os escravos lavavam-lhe os pés, como sinal de acolhida daquele dono de casa àquela visita. Ter os pés lavados, além de ser uma questão de higiene, significa dizer: eu estou sendo honrado nesta casa, porque os escravos vieram colocar-se ao meu serviço, lavando os meus pés. Na última ceia, Jesus toma a condição de escravo. Por isso Pedro se assusta, né? Se nós lembramos bem do Evangelho da Quinta-feira Santa, Pedro se assusta: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Como quem diz, o Senhor não é escravo. É um escravo que tem que vir lavar os meus pés. E Jesus diz: você não entende agora, Pedro, mais tarde você vai entender. Então o Evangelho de hoje começa justamente dizendo isso. Que depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus diz: vocês viram o que eu fiz, então façam também. Porque o servo não é mais do que o seu senhor. O discípulo não é mais do que o seu mestre. É o dom do serviço, irmãos. O chamado a cada um de nós a aprender que não viemos a este mundo para ser servidos e ser honrados, mas viemos a este mundo para servir os outros e honrar os outros, e honrando os outros, honrar a Deus. É como servos que nós entramos no céu. É como servos que entramos no céu para sermos reis na eternidade com Cristo. O ensinamento Jesus nos deu. É preciso nos tornar parecidos com Ele. Se Ele, que é o Mestre e Senhor, nos dá o exemplo, que é preciso cuidar dos outros, servir aos outros, muitas vezes, quem sabe, nos abaixar diante dos outros para fazer o bem, Ele mesmo nos deu o exemplo para termos amizade com Ele, para aprendermos a acolhê-lo mais e, acolhendo, acolher aquele que Ele enviou, ou melhor, que o enviou, que é o Pai. Oxalá aprendamos o dom do serviço e sejamos cristãos de verdade e não somente de nome. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa